Uhum. Boa tarde a todos, meu nome é André Ricardi, eu sou o vice-presidente de operações do PMI São Paulo. Estou com a honra aqui de apresentar o início do webinários, como preferem os colegas ali em fronteiras, lusófonos, aonde nós estamos integrando 3 capítulos importantes do PMI pelo mundo, o capítulo de Portugal, o capítulo de Angola e o capítulo aqui de São Paulo. Foi uma iniciativa que nos foi trazida aí por alguns colegas, como a Tânia Belmiro, que já foi nossa conselheira, e o Marco, Portugal, que vai ser o nosso palestrante de hoje. E agradecemos bastante a oportunidade, e estamos muito confiantes de que vai ser uma série aí, de uma primeira série de, talvez uma série de séries, muito bacana, porque poderemos compartilhar conhecimento com pessoas que vivem numa realidade diferente, que vivem situações diferentes, mas que, de fato, com certeza temos acertos e erros comuns, e talvez possamos aprender juntos. Aproveitando a abertura, só mostrar para vocês, se vocês devem estar vendo a minha tela aí compartilhada, que nós, então, teremos 4 eventos nessa série de webinários lusófonos. Então, temos essa palestra de hoje do Marco, que o host é o capítulo do PMI São Paulo. Depois teremos, no dia 16 de julho, o capítulo Angola, hospedando mais uma palestra com o engenheiro... Manda, tá pequenininho aqui para mim. Me ajude aí, Alcides. Eu já tô com uma certa idade, eu já não estou enxergando tão bem. Manda vela. Tá. Depois, no dia 23 de julho, teremos a Ana Madeira, de Portugal, aí sediada pelo capítulo de Portugal. E no dia 30, teremos um painel com a participação do Magalhães, que também está nos prestigiando hoje, e será mediado com o Eduardo, aqui do Brasil, Eduardo Meritão, que é um parceiro nosso de longa data aqui do capítulo São Paulo. Então, teremos essas 4 datas. Muito obrigado pela presença. Eu queria passar rapidamente primeiro para o Miguel, aí, dar as boas-vindas e agradecer a colaboração e a coparticipação do capítulo de Portugal. Por favor, Miguel. Então, muito boa tarde a todos. Muito bem-vindos a este primeiro webinar, como nós dizemos cá em Portugal, agora entre Brasil e entre Angola, nesta língua que nos une, neste português com sotaques diferentes que nos une, e é um prazer muito grande, é um gosto muito grande poder partilhar com uma comunidade tão vasta, quer no Brasil, quer em Angola, com os gestores de projetos que nos unem, desta vez à volta da construção civil, da próxima vez têm que estar atentos, vamos publicitar essa iniciativa à volta de outra temática. Mas para nós é um gosto enorme, é um prazer enorme poder participar nesta iniciativa com a comunidade portuguesa pelo mundo inteiro e de língua portuguesa pelo mundo inteiro. Alcides. Viva! Igualmente para nós, Angola é uma grande honra, um grande orgulho realizar este webinar em conjunto, né, com o chapter do PMI São Paulo e do PMI Portugal. Penso que é um evento inédito, um pioneiro que nós queremos que se repita ao longo dos próximos tempos, com outros temas, com outras abordagens, e faço votos para que tudo corra bem, que possamos ser impactantes e que possam ao máximo tirar proveito desta maratona de webinars sobre a construção civil. Então, desejo a todos um bom evento e tudo bom. Muito obrigado, Alcides. Marco, a palavra é sua. Vou deixar você mesmo se apresentar e contar um pouquinho da sua experiência, tá bom? Tá ótimo. Fique à vontade. Obrigado. Muito obrigado, André. Obrigado ao PMI São Paulo pelo privilégio e pela confiança em representá-los nesse webinar, que até onde a gente tem conhecimento, acho que é a primeira iniciativa do PMI, dos capítulos mundiais, em integrar 3 países unidos pela mesma língua, uma das línguas mais faladas do mundo, e apesar dos nossos sotaques, nós temos muito em comum. E a intenção nossa aqui desse webinar é realmente ser o começo do começo. Então, o orgulho falar em primeiro, o orgulho falar da construção civil,
acho que é um tema importante, não que os outros também não sejam, mas é um dos temas, até para esse momento de retomadas, né, que a gente fala de saídas de crise, retomadas de economia, o papel, o protagonismo no setor da construção civil é muito forte nos investimentos e junto disso vem os projetos, e nos projetos a gente tenta fazer o melhor, né? Então é um pouquinho que nós vamos falar aqui. Eu não vou me estender muito na minha apresentação pessoal, apesar que vocês já devem ter visto lá na programação um pouco do meu currículo. Frisar que eu sou engenheiro civil, formado aqui no Brasil, há mais de 20 anos, trabalhei quase toda a minha carreira em uma única empresa aqui de São Paulo, no setor de construção, e mais os últimos anos tenho atuado em investimentos estratégicos próprios, em algumas iniciativas de inovação, até por força de um mestrado que eu fiz em inovação. Então, os assuntos que surgem relacionados a desenvolvimento e a melhoria de processos, a gente está sempre presente acompanhando. E o tema de hoje é relacionado a isso, né? Não que só o setor de suprimentos da construção civil seja tradicional. A construção civil como um todo, e arrisco a dizer nos 3 países, ela tem uma atuação bastante tradicional. Os processos são relativamente os mesmos, as pessoas se organizam, se comunicam, fazem negócios relativamente da mesma forma há muito tempo, né? Então, acho que eu saí aqui. Pronto, voltei. Se relacionam da mesma forma e do mesmo cometendo os mesmos processos, corrigindo ao longo da experiência, mas o tradicionalismo no setor ele é muito enraizado, né? E quando a gente fala de momentos de novo normal, e eu coloco aí o novo normal entre aspas, para reforçar que é uma nomenclatura que vem trazendo aí, principalmente na mídia, né, com relação ao Covid-19, mas na realidade não é nada diferente do que sempre acontece quando há uma crise, né? Que se a crise afete um local específico, uma região, um continente, ou o mundo todo, como foi a da pandemia, como tem sido até esse final da pandemia do Covid-19, em que a economia mundial praticamente estagnou, muitos setores foram afetados, empresas de nome, com seus nomes em concordata ou até já em falência. Então a economia, de fato, no mundo, como a gente conhece, ela vai ter que surgir de um outro jeito, né? Então, coisas vão mudar e a gente precisa entender exatamente quais são essas mudanças e de que forma a gente pode aproveitar desse momento de mudança para emplacar, para implementar processos que sejam disruptivos, principalmente nesses setores tradicionais, para buscar uma maior eficiência, uma maior economia, uma maior produtividade no setor econômico em que a gente trabalha, que é o da construção civil. E quem nunca, né? Eu costumo brincar com essa transparência, principalmente, me desculpem os engenheiros de produção, mas é os que acreditam nisso, eles não só sonham, como eles acreditam que tudo está pronto para executar a obra. Dia seguinte, começando a obra, material que precisa estar no canteiro, parece ter magia. Mas a realidade que a gente conhece, tirando a brincadeira à parte, né, é bem diferente. O setor de suprimentos ele tem uma relação com o gerenciamento da construção civil, o gerenciamento de uma obra,
muito forte. Hoje, por conta desse tradicionalismo, muitas empresas e muitas construtoras, ele ainda é visto como o setor de compras, que é um erro, né? Suprimentos é muito mais do que comprar, né? Não só comprar e colocar dentro do tempo necessário aquele material que muitas vezes é solicitado em cima do prazo, né? Mas efetivamente trabalhar com o planejamento da obra, até às vezes antes dela ser obra. A gente vai ver um pouquinho disso aqui, e antecipar todos os movimentos de relação a materiais e a serviços que precisam ser contratados, precisam ser adquiridos para aquela obra, ao ponto de entender exatamente a viabilidade daquele projeto ao longo de tempo e custo para emprego daquilo dentro do que foi previsto como resultado. E o tradicionalismo pega forte aí no setor, né? Eu acredito que o elemento do meio, que talvez não seja nesse formato mais, né, em disco, mas digital pelo menos, ainda muito dificilmente seja abandonado. O telefone. O fax certamente já não utiliza mais, né? Ele foi substituído pelo e-mail. E a brincadeira do telefone sem fio, aí, o telefone de lata, na verdade, é fazer uma analogia com o início de uma obra, o que muitas construtoras que trabalham no aspecto regional, e falando particularmente aqui no Brasil, por conta da extensão territorial, que a gente acaba encontrando em ambientes que você comece uma obra que você nunca tinha a presença da tua marca, a presença da tua empresa, conhecer no boca a boca, na vistoria de campo, 2, 3, às vezes até semanas, além de dias, entendendo quais são os fornecedores da região, quais são as empresas que trabalham na região, quem atende mal, quem atende bem, quais são os insumos que existem de pronta entrega na região, as rotas de entrada e saída para pensar em logística, da onde que eu preciso trazer o material, áreas de estocagem, áreas de material para ser jazidas, para serem extraídas de materiais básicos. Então, o boca a boca no início de uma obra, ou até antes disso, na fase de orçamentação, né, ela acaba sendo, para quem não conhece aquela região, acaba sendo extremamente necessário, ao ponto de não cometer falhas e colocar premissas ali no orçamento do projeto, que depois elas podem não se concretizar na hora da execução da obra. Então, dentro dessa altura, a gente já vê o protagonismo de suprimentos. Então, a obra sendo pensada não só nos materiais que precisam ser adquiridos, mas de quem precisam ser adquiridos, os serviços que precisam ser contratados, mas de quem precisam ser contratados, e como tudo isso chega na obra, em que tempo e da onde que virá. E mais recentemente, agora em junho desse ano, a McKinsey, que é uma consultoria internacional, ela emitiu um relatório, ele pode ser pesquisado aí na internet, feito download, com esse título, né, que é o próximo normal na construção. E ele faz uma leitura muito próxima do que eu tenho trazido aqui, como tema, de o que acontece com a construção, o que vai acontecer, o que pode se esperar com a construção civil mundial com relação aos efeitos do Covid-19. Ele retrata, em aspecto mundial, a complexidade do setor. É um setor que é representativo no PIB mundial, chega em média a 18% do PIB, então é uma das economias que mais geram
economia no mundo. Ele tem geralmente uma baixa produtividade, isso falando também de um aspecto geral. Talvez um país ou uma região tenha um desenvolvimento de produtividade maior, mas em média, comparado às outras economias, é efetivamente uma baixa produtividade, uma mão de obra que não tem tanto sequência, né? Ela é uma mão de obra iniciante em cada projeto, então ela acaba aprendendo na própria obra como executar a atividade. Ela é uma indústria com margens apertadas, é uma economia com retornos, grandes valores e retornos pequenos. Então, aí tem uma correlação com as margens de risco, né? Então, por maior que a margem se coloque, o risco acaba consumindo parte desse resultado e torna que os projetos tenham, para as construtoras, uma margem relativamente apertada. E, por fim, o quarto ponto que é colocado pelo relatório do McKinsey é a pouca tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, não só de tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de produtividade, quando a gente fala de complexidade da relação dos processos, a gente está falando não só da obra, da operação em si, dos processos de construção, mas da gestão da construtora como um todo. Então, como que a construtora trabalha os seus processos de suprimentos, como a construtora trabalha o seu back-office, as relações interdepartamentais, as relações dos departamentos com as obras, uma matriz projetizada, forte, fraca, enfim, qual que é a estratégia de cada construtora nesse sentido, e até que nível ela entra na parte da tecnologia, se o básico, o essencial, ou se ela tem alguma diferenciação, tem algum processo que seja relativamente destacado das demais. E o que o relatório traz como necessidade do setor olhar para esse momento, que primeiro vai haver uma maior demanda do setor por conta da retomada, por conta dessa questão econômica. Isso vem a reboque de uma busca por uma integridade, uma segurança jurídica maior. Vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. O resultado disso, inevitavelmente, vai ser um novo ecossistema, que pode até ser o mesmo, mas um pouco mais reformulado, talvez com os mesmos processos revistos e tudo mais, mas com um pouco um outro olhar depois de todo esse momento, e, sobretudo, para o setor como um todo, a sobrevivência. Então, não adianta trabalhar do mesmo modo se na demanda você não tem a expectativa atingida, o setor vai estar estagnado e os investimentos vão acabar indo para outra área. Então, o que a gente viu? A gente pode observar nos últimos meses, né, de março desse ano, fevereiro, março desse ano, começo de março desse ano para cá. Primeiro, as bolsas mundiais derreteram. Todo o dinheiro que estava em ativos de mercado foi embora. Aí veio a pergunta, foi embora para onde, né? Eles foram para ativos seguros. Então eles buscaram principalmente o ouro e o dólar como referência de capital. Então teve toda uma movimentação mundial, dinheiro espalhado para tudo quanto é canto, saiu e foi para um cofre comum, vamos dizer assim. Sem rótulos regionais, sem rótulos econômicos, sem rótulos de setores. Então lá, esse dinheiro está num cofre guardado. E agora, com
com as retomadas das economias, esse dinheiro vai voltar para os investimentos. A tendência é essa. Então, o dólar, o que está em dólar e o ouro, né, ele vai ter sua liquidez e o dinheiro vai ser novamente aplicado, mas evidentemente não no mesmo lugar que ele estava antes. Essa é uma garantia que a gente pode já confrontar. Não necessariamente ele vai voltar para o mesmo lugar. Ora, para onde ele vai voltar? Aí que tem um momento que é disruptivo de escolha. Dinheiro vai para onde os riscos são menores, essencialmente, onde as oportunidades são maiores, né? Então, para essa movimentação, a gente vai ter uma enxurrada de ofertas, só que com um detalhe, com uma austeridade econômica diferente. Então, o dinheiro, a questão do investimento, ele vai ser muito mais pensado do que já foi um dia. Então, as aplicações em novos projetos pelo mundo, eles vão ser muito mais avaliados do que já foram. Então, efetivamente, vai se sobressair e vai estar à frente dos mercados quem trouxer para o investidor garantias expressivas. Isso traz para o setor da construção civil uma primeira grande pressão, que é a pressão pela produtividade. Não só local de cada país, mas a produtividade de um modo geral, de modo que viabilize os projetos ao custo, ao valor de investimento que vai se buscar. E nós, principalmente engenheiros, temos um vício quando a gente ouve a palavra mão de obra mais produtiva, de pensar na produção efetiva, pensar lá no canteiro de obras, né? Mas não pode esquecer que o gerente de projetos e toda a cadeia de gerenciamento de projetos de uma construção, às vezes ela pode ser muito mais impactante em termos de produtividade do que a própria mão de obra. E muitas vezes o gerenciamento de projetos é deixado de lado nesse pensamento de produtividade. Então, aqui o protagonismo de suprimentos novamente, né? Uma falha num processo de suprimentos que possa atrasar a entrega de um material ou contratar um serviço de um fornecedor que não seja adequado para aquela necessidade da obra, ou que não se tenha feito sobre esse fornecedor um diligenciamento, quer dizer, um acompanhamento das suas entregas parciais dos serviços que ele vem executando. Então ele está falando tudo isso de gerenciamento, né? O impacto na obra pode ser muito maior do que simplesmente alvenaria, erguer parede e concretagem, quanto que eu jogo de material no campo, quanto que eu estou aplicando de material, quantas lajes foram executadas, enfim, aquilo que eu, de uma certa forma, acabo vendo fisicamente no avanço do cronograma. Então tem um ator silencioso aí no projeto que ele pode culminar num atraso até irrecuperável. Então a produtividade que a gente olha, que a gente deve olhar, é a produtividade no canteiro e a produtividade de gestão. E falando da construção civil, a produtividade do canteiro tem uma deficiência muito grande com relação a outras economias, né? A nossa mão de obra ela é itinerante. Ela às vezes começa como um aprendiz, como um ajudante, que nem pedreiro enfim, ele não tem nenhuma afinidade com os métodos construtivos, ele vai aprendendo na função,
aos trancos e barrancos, como dizemos aqui no Brasil, né? E, às vezes, com sucesso, ele acaba crescendo na profissão. Então, de aprendiz, ele vai para ajudante, ajudante vai para oficial, meio oficial, oficial de pedreiro, ou carpinteiro, mestre de obras, engenheiro, enfim, ele pode seguir na carreira, ou não, ou simplesmente ele trabalha numa obra, terminou aquele contrato, ele vai ser garçom, vai ser qualquer outra atividade, motorista, vai trabalhar em qualquer outra economia, se não tiver uma continuidade de projetos. E esse é um grande desafio que o setor da construção tem nesse sentido, né? Manter a carreira dos profissionais de operação ligadas ao projeto, além dos projetos, para que você consiga, com essa consistência na mão de obra, ter uma produtividade maior. Coisa que do gerenciamento, até porque as equipes são bem menores, a gestão, estamos falando ali no pessoal mais estratégico, né? Já não tem essa grande dificuldade. Então, a retenção do pessoal de mais topo de pirâmide numa construtora, né? Ela é muito mais fácil do que do chão operacional, por conta dessa variabilidade na demanda que o setor tem, altos e baixos, descontinuidades em demandas de projeto. Então, esse é um dos grandes aspectos que impactam na produtividade. Impacto na produtividade, impacto na possibilidade de implantação de novos processos produtivos. Se nós tivéssemos no setor da construção a possibilidade de pensar como uma linha de montagem, seria ideal. Tem uma fábrica, lá ele produzindo a mesma coisa, a gente já está transformando o projeto em si em produto, né? Então, o projeto ele foi pensado antes de se ter o protótipo e o produto em si. Eu vou fazer a mesma coisa repetitivamente, vou ter continuidade daquela mão de obra, vou ter escala na produção, escala na cadeia de suprimentos, vou poder promover para a cadeia de suprimentos uma previsão de demanda, ela vai poder também ser pensada nesse aspecto. Então, o repensar o processo produtivo seria levar para a construção civil alguma coisa que se aproximasse da indústria de um automotivo, enfim, da indústria de linha de montagem. Não que isso já não tenha acontecido, não que isso já não exista hoje, e não que isso não possa vir de fato a ser realidade. O que é a diferença aqui é na maneira como o mercado pode se comportar em contratar a construção civil, que hoje também a construção civil vai muito a reboque de como o mercado acaba contratando. Então, se eu quero algo customizado, um projeto exclusivo, um designer único, elementos únicos, totalmente distintos de que possa existir no mercado, evidentemente usando dos mesmos materiais, mas na união deles surge algo totalmente diferente, né? A gente está falando da construção tradicional. Agora, nós já tivemos, e foi muito forte aqui no Brasil, na década de final da década de 1980 e até meados da década de 1990, as construções pré-fabricadas, que eu considero que seja um passo muito próximo ao que se fala hoje, ao que se aplica hoje de construção modular. Ou seja, eu estou pensando lá na fábrica, mas ainda em um projeto customizado, né, num projeto exclusivo, em peças que são pré-fabricadas, seria a foto
da direita no superior, e qual eu levo para o local da obra apenas para uma montagem. Mas poucas peças dessas são padronizadas. Poucas dessas peças são utilizadas em uma outra obra. Elas foram moldadas exclusivamente para essa obra. Mas aí já tem algum ganho relacionado à construção tradicional. Já tem uma escala de produção no local semi-industrializado, que faz a concretagem, que faz a montagem das formas e da estrutura, até o transporte para o canteiro de obras. E já mais adiante, que seria a foto da direita inferior, é a construção modular, ou seja, eu já vendo peças pré-montadas daquilo que vai ser uma construção como um todo lá na frente. Eu posso vender um apartamento pronto, feito industrialmente, onde eu levo para o canteiro, junto esses apartamentos de uma forma combinada entre eles e surge um prédio, ou surge um conjunto residencial. O que vai mudar dessa construção para uma outra construção que siga a mesma linha modular. Eventualmente o acabamento, ou a forma como essas peças vão ser montadas, a disposição delas, a altura, a largura, a distribuição dentro do terreno, mas a essência dela, acabamento, metragem, as dimensões, vão estar todas ligadas por uma peça maior prototizada, que seriam esses módulos. Isso vai ser possível se o mercado entender como uma possibilidade de contratar o setor da construção, então não olhar mais para um projeto customizado, mas olhar para um produto de prateleira. Então eu quero comprar esta casa. Então a casa eu já tenho o modelo A, B, C e D, eu escolho qual dos modelos, e esse modelo que vai ser montado no meu terreno, não mais construído. Essa seria a possibilidade de uma mudança dos processos produtivos. E isso tudo combinado, de uma forma ou de outra, acaba promovendo, até por questões dessas mudanças de valores, de investimentos, migração de investimentos para uma região e para outra, né? Acabam promovendo o surgimento de novas empresas e que sejam novas por formação, né, empresas recentemente montadas, ou que sejam advindas da internacionalização, sejam empresas de uma outra região que entendam que atuar naquele mercado possa ser estrategicamente, acabam olhando para aquele mercado e fazem um processo de abertura de uma filial naquela região. Isso traz impactos para o setor, para qualquer setor, né? Primeiro porque ele acaba introjetando novas culturas organizacionais, acaba importando novos modelos de gestão, questionando questões fiscais, questões administrativas locais, trazendo novas visões sobre os processos e internamente também, localmente, as empresas nascidas, né, para o atual. Então, teoricamente, empresas mais preparadas por conta de estarem ligadas principalmente ao movimento tecnológico. Né? A gente vê as Construtecs. E relacionado a isso, né, as Construtecs, essa movimentação de internacionalização, a busca pela gestão de suprimentos otimizada, o que o setor tem por fim como desafio? Buscar o domínio da informação para diminuir risco. Então, é pensar
cada vez mais antecipadamente a qualquer movimento. Então, se eu preciso de um recurso na obra, e ele seja um recurso importante, ele não pode ser pensado já com a obra em execução ou muito próximo dele ser aplicado. Ele tem que ser pensado na fase de projeto ainda. Então, a conexão dos contratos de EPC com o BIM, os contratos de EPC, os contratos de engenharia, suprimentos e construção, com o desenho da construção através da tecnologia de BIM, é importante para o quê? Para chegar o máximo possível na informação da construção no nível de componentes. Então, que eu não tenha uma indústria, que eu não tenha uma linha de produção industrializada próxima à automobilística ou tecnológica, enfim, que eu não tenha uma linha de montagem, que eu não tenha uma construção modular, que eu não tenha nem uma construção pré-moldada que me permita um certo nível de industrialização, mas que eu pense a construção, toda ela, em módulos. E aí vem a questão do controle e integração da cadeia de suprimentos, porque ela sim passa a ser pensada no nível industrial. Ela sim passa a ser pensada em componentes, desde o menor componente até o componente de maior necessidade na obra, em termos de valor ou em termos de quantidade, para que nenhum desses componentes dentro do processo de construção fique fora e ele seja acompanhado junto ao mercado um olhar muito maior do que o simples comprar que a gente tem hoje como vício. Seriam efetivamente ter com o mercado, ter com uma cadeia como um todo, e novamente fazendo uma analogia com a indústria automobilística, você ter parcerias efetivamente de fornecedores. Então isso faz com que você conheça profundamente a sua demanda, quais são em detalhe os materiais, os recursos que você precisa, e você tenha acesso, quer seja por consistência da produção, ou seja, continuidade de contratação e da compra de algum material, ou abertura a novas oportunidades, ao acompanhamento dos fornecedores, dos produtores da cadeia de suprimentos para a construção civil, num nível industrial, como se fossem efetivamente parceiros da construtora. Isso tudo é muito complexo de ser feito para o setor de construção, porque são muitas atividades, muitos produtos, muitos processos de construção, centenas de empresas que podem ser envolvidas dentro de um canteiro de obra. E aí surgem, que a gente vai ver no final, os facilitadores disso, que são os canais digitais. Antes de chegar nesse ponto, vou passar um vídeo de um pouco menos, acho que de 2 minutos, de uma empresa americana, que é uma startup de construção, que ela olha para tudo isso que eu coloquei aqui e faz um resumo. É uma empresa que já está operando da forma como vocês vão ver nesse gráfico que ela apresenta.
Então, depois, para quem tiver curiosidade, pode pesquisar por esse nome no YouTube, Caterra. Hoje ela já tem alguns vídeos disso que nós vimos graficamente, numa obra sendo executada. Então ela tem lá um parque industrial, que ela faz todos os componentes, ou compra e faz um estoque logístico de materiais de acabamento. E quando a obra vai demandando, a obra se resume a um jogo de montar, um grande Lego, vamos dizer assim. Ela vai mandando para o canteiro e aquilo vai sendo montado em uma escala industrial. Então, vem à tona, relacionado a gerenciamento de suprimentos, o gerenciar a relação com os fornecedores. Do modo tradicional, isso muito na construção civil, pelo menos particularmente aqui no Brasil, né, vai muito naquilo que eu apresentei inicialmente do telefone sem fio. Então é o profissional, o engenheiro, ou a equipe do engenheiro que acaba conhecendo as empresas, e a expertise, esse conhecimento é um dote dele, às vezes não é nem o dote da construtora. Então, ele quem sabe quem contratar, ele quem tem uma relação, quem tem o conhecimento das empresas, os materiais essenciais para aquele tipo de atividade, os que dão o melhor resultado. Esse diferencial, ele fica muito ligado nas pessoas. Então, o gerenciamento do relacionamento com fornecedores é tornar isso, de uma certa forma, mais consistente para a construtora e de uma forma otimizada. Que ela não seja tão dependente do modo pessoal como é hoje e que tenha um processo estruturado de construção para que suprimentos deixe de apenas comprar, ser apenas um departamento de compra, né? Passe a ser efetivamente um departamento operacional, que traga resultados para a obra desde a formação do projeto. Desde o início já tem uma pronta resposta para aquele projeto que está sendo orçado, para quem vai contratar, que rapidamente consiga montar uma relação de preços com certa confiabilidade e que havendo a contratação daquela obra, a mobilização daquelas equipes, os materiais, seja dado da forma mais rápida possível. Nós estamos trabalhando aqui no Brasil há um pouco mais de um mês com uma plataforma que se chama ConstruSpace, é uma plataforma que vem de Portugal, onde opera um pouco mais de 2 anos, e ela tem dentro dos seus módulos para o setor da construção um módulo que chama ConstruPlan, que ele faz exatamente o gerenciamento do relacionamento com os fornecedores. Então, ele traz todo um conceito de processo ágil na contratação. Você inverte a cadeia de prioridades. Então, quem demanda, deixa de ser o protagonista do processo e os demandados, que seriam os fornecedores, que passam a te oferecer de uma forma mais rápida os produtos e os serviços para a contratação. Isso tudo traz, dentro dessa necessidade, maior agilidade
e principalmente mais otimização no setor da construção. Então, o gerenciamento de suprimentos, em resumo, como uma forma estratégica de mudança da obra, nesse momento, que a gente não pense ainda em uma obra industrializada ou uma obra modular, mas que a gente tente o máximo possível pensar numa obra como se fosse uma indústria. Então, eu tenho os componentes bem definidos desde o início do projeto. Isso acho que é um fator primordial. Talvez seja utópico até em certas situações, mas é preciso formar e deixar muito bem claro, até para quem contrata, quais são os riscos de entrar numa dúvida de contrato nesse nível. Os contratos de EPC tentam distribuir essas decisões sobre a engenharia ao longo da execução da obra e dividir o risco com o EPCista, mas eles efetivamente não resolvem essa situação. Mesmo assim, ainda há desvios, e quando certos desvios acontecem, eles são significativos para esse tipo de contrato. Por isso, quanto mais componentes, quanto mais o projeto for formado por componentes, onde esses componentes possam ser identificados, rotulados e trabalhados em termos de mercado, e entre o pessoal dos suprimentos, para buscar a melhor alternativa para trazer aquele recurso para a obra, melhor é o resultado melhor vai ser o resultado da obra como um todo, quer seja por prazo, quer seja por custo, e com certeza com reflexos na qualidade também do produto final da construção. Em termos de apresentação que eu tinha programado para passar para vocês, era isso. Eu quero deixar o meu e-mail aí de contato e os meus... Tem também as páginas da ConstruSpace e da Views. Já rendeu negócios aí, hein, Marcos? Já tocou o telefone, tá vendo? Já estão ligando. E insistentemente, pelo menos. Então, no fim, eu queria agradecer imensamente a oportunidade dos 3 capítulos. Para mim, é realmente uma honra, um privilégio. Primeiro, por terem acolhido a nossa sugestão, a sugestão que partiu de uma conversa da Tânia, que é minha sócia. Primeiro com o capítulo de Angola, que logo já conversou com o capítulo de Portugal, o presidente do capítulo de Portugal, Miguel, também de cara já acolheu. Paralelo também conversando com o capítulo de São Paulo. E para os 3 capítulos, deixar aqui a força e a vontade que esse primeiro ciclo de construção civil seja efetivamente o primeiro de uma série de vários e outros ciclos de outros setores que possam vir dentro dessa linha de webinar lusófonos, que venham de tecnologia, que venham de medicina, que venham do agronegócio, enfim, para todos os setores da economia que possam ter projetos, e todos têm, que tem vários e vários ciclos vindouros aí de setores, e que lá na frente a gente volte a repetir com outros temas, com outros assuntos, o da construção civil. Muito bem. Ok? Marco, parabéns pela palestra, acho que foi muito produtiva. Eu vou passar agora a ler aqui, como nós tínhamos combinado a dinâmica, algumas perguntas que foram registradas aqui no chat, ok? E aí você fica à vontade para responder da sua forma. Então, primeiro, o Alfredo Antunes deixou aqui um comentário. Muito boa noite a todos os participantes e ao nosso ilustre palestrante. Sou Alfredo Antunes, engenheiro civil e gestor de projetos de engenharia civil em Angola. No início de sua abordagem, referiu-se sobre um relatório que falou de vários aspectos como ameaça no ramo da engenharia civil e, de entre estes, falou da falta de tecnologia. Desejo compreender melhor que tipo de tecnologia se refere o relatório, por favor, pois, em minha opinião, a engenharia civil está muito bem servida em tecnologia. Por favor.
O relatório da McKinsey, como eu mencionei, ele pode ser buscado na internet com aquele título, e ele fala da tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia para a construção civil, a gente pode olhar a tecnologia sempre em dois aspectos. Qualquer produção, tecnologia, canteiro e escritório. Ele está relacionando muito mais a questão da gestão, então tecnologia para gerenciamento, do que da produção. E a gente vê até na construção civil hoje algumas iniciativas de até nível de robotização. Alguns processos de produção já são utilizados equipamentos que são muito mais precisos do que já foram até então. Então, nesse aspecto, no canteiro de obras, se a gente olhar para o canteiro e para o escritório, efetivamente o canteiro de obras na parte tecnológica está muito mais avançado do que o escritório. Basta a gente olhar para o BIM. O BIM acho que é uma iniciativa primordial para o setor da construção. Eu não sei de onde o colega pode estar falando, mas até onde eu tenho conhecimento, Portugal está muito mais avançado no BIM do que no Brasil. Não tenho conhecimento de Angola, como está em relação ao BIM. Mas aqui ainda a gente está muito, muito atrás de qualquer iniciativa mundial. Eu tenho conhecimento de Portugal, por exemplo, que me parece que os órgãos públicos já contratam exclusivamente obras no BIM. Então isso já é uma premissa importante para alavancar o emprego dessa tecnologia, coisa que aqui ainda não aconteceu. A gente teve uma lei há uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano, que foi um protocolo para implementação do BIM no Brasil, mas isso não foi adiante. Isso acabou conturbando com questões políticas locais. A gente teve uma ex-presidente que passou por um processo de impeachment, um governo de transição, e um governo atual que não tem olhado ainda como visão estratégica para o setor da construção, não pelo menos para o setor privado, né? Tirando terceirização e tudo mais de grandes projetos, mas tem desenvolvido projetos do setor de construção com uma equipe do próprio governo, que é equipe com o efetivo do Exército Militar. Então, que tem algumas iniciativas de BIM também, tem empregado isso nas obras de algumas obras de infraestrutura, mas de um modo geral, pelo menos a leitura que a gente tem aqui no Brasil ainda é muito, muito, muito aquém do que o setor necessita e permite avançar em termos de tecnologia. Então, para finalizar, tentando esclarecer tua dúvida, quando me referencia, o relatório fala do back-office, então o setor de escritório, e a leitura maior é com relação à ligação dele com o projeto, com relação aos projetos através da tecnologia BIM. Ok. Vamos lá, a próxima pergunta é de uma pessoa suspeita que ela é sua amiga, né? A Tânia Belmiro. Pergunta combinada. Combinaram antes, né? Ela disse o seguinte: outros setores da economia estão investindo muito, em especial neste período de pandemia, nas tecnologias online, como forma de se conectarem com os seus clientes e buscarem também maior otimização dos seus processos internos de gestão. Como você percebe esses investimentos em tecnologia no back e front office no setor da construção aqui no Brasil, considerando que é um setor tão tradicional e resistente a mudanças? Acho que já até você falou um pouquinho sobre isso, né? Mas pode complementar. Eu acho que é uma necessidade preeminente. A mudança para a quebra de paradigma, ela vai ser por necessidade. É um setor que ainda não reconhece a força das negociações e da gestão online dos seus processos. Então, trabalhar com banco de dados, trabalhar com inteligência artificial, previsibilidade de demanda,
é um setor que ele ainda não olha isso com uns certos olhares estratégicos. Mas isso, inevitavelmente, deve mudar. Porque, como até traz esse relatório da McKinsey, ele aponta isso muito fortemente. Ele coloca exatamente que outros setores já têm olhado para essas previsões de suprimentos, principalmente o B2B, numa relação comercial maior com relação à digitalização, e que o setor da economia precisa, o setor da construção civil precisa buscar essa diferença, esse gap que há com outros setores nesse aspecto. Por exemplo, a gente olha, vamos para o básico, né? Quando a gente olha para o mercado pessoa física, né? Você vai comprar um produto na internet, nós temos sites hoje com os produtos todos especificados, com detalhes ali, fotos de vários tamanhos, posições, toda a especificação daquilo, que já tem toda uma ciência avançada de informação que traz para quem está comprando uma facilidade de tomar uma decisão e fazer um comparativo de um produto ao outro sem precisar falar com ninguém. Na construção civil isso é muito embrionário ainda. Você sequer tem uma codificação de produtos entre mercado e construtoras que seja a mesma. A gente não consegue ainda trabalhar no nível de nomenclaturas que a construtora faça um projeto, que o investidor faça o projeto numa linguagem, que a construtora faça o orçamento em outra linguagem, que ela vai contratar no mercado numa terceira linguagem. Então, eu não tenho a mesma codificação que facilitaria eu ir de uma ponta até a outra e trabalhar com banco de dados de uma forma otimizada. Então, essa organização da indústria ainda é muito fraca. E é um dos principais desafios para levar a indústria para o comércio online, mas é inevitável. Isso deve acontecer de qualquer forma. Eu acho que o Abelardo Lemba, sem querer, apertou aí para apresentar, Abelardo. Se você puder deixar de apresentar aí, acho que fica melhor para visualizar o Marco falando, né? Marco, se você me permite um pequeno à parte, aí, um complementar rapidamente, claro. Sabe uma coisa interessante que me chamou a atenção nas suas respostas, até na sua palestra. Eu não conheço muito a cultura de projetos dos nossos colegas aí de Portugal e de Angola, mas aqui no Brasil a gente percebe, por exemplo, que nos seminários, em palestras, as pessoas, elas posam sempre como, não, a gente não comete nenhum erro, a maioria das pessoas pelo menos, né? Não, a gente faz tudo certo, nós estamos evoluídos, e até uma coisa que me chamou a atenção, uma experiência de um seminário que eu participei em Londres, em 2013, que tinha algumas pessoas muito experientes, inclusive começou com o PMO da Olimpíada de Londres, 2012. Ele começou falando aquilo que eles tinham feito de errado. Onde que a gente errou? Aí daqui a pouco um outro projeto muito grande também, de €1 bilhão, a pessoa falando, não, nós erramos nisso aqui. Eu olhei assim, eu falei, isso aqui não é o meu mundo. O mundo que eu estou acostumado, as pessoas vão para um seminário e só falam que tudo dá certo, que é tudo maravilhoso, né? E acho que talvez seja interessante deixar, eu quis comentar isso, deixar como talvez até uma sugestão aos colegas, pelo meu desconhecimento do que eles têm como cultura nos seus países, de que também a gente procure compartilhar os erros, como eu tinha falado no começo, né? E onde a gente pode melhorar. Isso é muito bacana, porque a gente evita que os outros também errem, né? Nós temos uma próxima pergunta aqui do Gelson Correia. Obrigado, Gelson. Fala, boa noite, André. Num dos slides frisou, né, no caso o Marco frisou, o ponto enxurradas de ofertas, entre aspas, e ao mesmo tempo diz que serão necessários 69,4 trilhões de dólares em investimentos mundiais até 2035. Por que tanta necessidade de investir se haverão tantas ofertas? Pergunta inteligente, hein, Marco? Sai dessa. A oferta é exatamente de projeto. A demanda, como que eu coloquei? O dinheiro estava aplicado no mercado financeiro de uma forma normal, tradicional, como vinha. As bolsas mundiais caíram,
todas. Dinheiro foi para um lugar seguro, que é dólar e ouro, e hoje ele vai voltar para o mercado. Agora, o que vai acontecer? Ele vai voltar buscando projetos que tragam rentabilidade. Então, a enxurrada de oferta, na verdade, é a oferta de dinheiro. Acaba ter que o outro lado ter uma contrapartida com projetos interessantes. Com projetos estruturados, com segurança jurídica que possa oferecer para quem vai investir, principalmente para o investidor estrangeiro, atratividade. O dinheiro, ao invés de vir para o país A, vai para o país B ou para o país C. Então, aquela concentração de recursos que existia antes da pandemia, hoje ela vai ter uma mudança de cadeiras, vai ter uma mudança de posição, que vai depender do protagonismo de cada um dos governos nesse aspecto. Faz todo sentido. Inclusive, a gente já tinha uma exigência muito grande, global, de que nós trabalhássemos há muitos anos, vem essa exigência de trabalharmos cada vez mais com mais eficácia, mais eficiência, né? E agora acredito que com essa situação é muito mais que isso. O dinheiro vai ser muito mais restritivo no sentido de selecionar melhor aquilo onde vai se investir, em qualquer área, né? Vou tentar dar um exemplo para o setor de óleo e gás, que eu trabalhei numa iniciativa do setor de óleo e gás lá para o início de 1911, 2011, 2012, mais ou menos, que a Petrobras ela montou um programa que chamava Centro de Excelência em EPC. Era uma sociedade sem fins lucrativos que tinha por objetivo qual? Construir uma usina, refinaria de petróleo em qualquer lugar no mundo pelo menor preço possível. É isso que ela almejava como principal investidor ali daquele centro de excelência. Existiam outras, Shell, Statoil, existiam outras empresas ali investindo. Então ela buscava, com esse centro de excelência, revisar métodos de contratação, de execução de obra e de engenharia que fizesse com que uma usina, uma refinaria de petróleo aqui no Brasil custasse os mesmos dólares que fosse construir nos Emirados, em Angola, em Portugal, nos Estados Unidos, onde quer que fosse. Para que tivesse competitividade no setor. E um dos aspectos que pesaram muito fortemente, e por isso que eu trago essa ponte com exemplo aqui, era a questão, por incrível que pareça, da saúde ocupacional. A Petrobras e o mercado nacional de construção, pela NR18, tem uma norma regulamentadora número 18 aqui no Brasil, tem um nível de exigência de cuidados com a mão de obra para a execução dos serviços muito forte. E a Petrobras era ainda mais exigente do que a NR18. Então, nesse relatório do McKinsey, quando você falou de aspectos de padronização mundial, né, e eu lembrei disso, ele fala exatamente dessa questão em nivelar esse nível de exigências em relação ao mundo. Até porque surge um novo risco, que é a questão do rescalço da pandemia, que pode virar uma doença presente, uma doença que tem um contágio permanente, né, que vai precisar, nos canteiros de obra, nas relações de trabalho, ter os seus processos padronizados de prevenção de riscos de saúde ocupacional. Então, chega até esse ponto também, né, de rever esses processos. E até para finalizar, uma piadinha de uma vez que eu vi num filme. Um cara perguntava no filme, para construir esse prédio, quantos anos? Aí ele falou assim, aqui em Dubai, é o que o filme falava, né? Aqui em Dubai, em 8 meses. E se for na França? Vai demorar 8 anos. O que ele queria dizer? Que as exigências trabalhistas em Dubai eram muito mais flexíveis com relação às exigências de cuidado trabalhista do que a França colocava. Essa era a piadinha com relação
a segurança do trabalho e a saúde ocupacional. Tá, eu vou pedir licença aqui para Cristiane Gomes, vou pular o comentário dela, porque acho que eu não sei como se pronuncia, me perdoe se eu pronunciar incorretamente. Divo AC Vasconcelos está dizendo o seguinte: na Petrobras era somente Usiminas ou refinaria, ou também plataformas, que tem a ver com o que você tinha acabado de falar, né? Por isso que eu pulei. O projeto esse do Centro de Excelência em EPC, ela via qualquer tipo de contrato, desde uma refinaria, uma plataforma, um projeto offshore, um projeto onshore, era qualquer tipo de contrato de engenharia, um contrato de EPC, né? Engenharia, procurement e construction. Legal. E a Cristiane, então, voltando agora, ela colocou o seguinte: para conhecimento, lei do BIM no Brasil, por meio da publicação do decreto número 9.377, de 17 de maio de 2018, o governo federal oficializou a Estratégia Nacional para a Disseminação do Building Information Modeling, BIM, ou Estratégia BIM-BR, cuja finalidade é promover um ambiente adequado ao investimento na metodologia e sua difusão no Brasil. O mais informativo, né? Isso. Agora tem outra pergunta suspeita aqui do meu amigo Eduardo Militão. Eduardo, muito obrigado por participar. No Brasil, o mercado imobiliário é quem está puxando a indústria da construção nesse período. A falta de investimento em infraestrutura e de outras indústrias está sendo, em parte, compensado pela enxurrada de crédito para a produção e aquisição de imóveis. Isso vai direto ao ponto da enxurrada de oferta de crédito que o Marco colocou. Como referência, a MRV, maior empresa do setor, aqui no Brasil, acredito, né, divulgou em seu balanço um incrível aumento de 37,4% esse ano. Poxa, impressionante, realmente. É isso mesmo. Bem colocado, bem salientado. É o que a gente tem visto no mercado imobiliário brasileiro e muito puxado aí pelas mudanças no governo, que é a questão de taxa de impostos, né? É um crescente número de ativos. Aí coloco aí a minha interrogação se esses ativos não vão virar um mico de prateleira. Eu espero que não, que exista um reaquecimento da economia e que haja efetivamente uma demanda na aquisição desses imóveis. Mas que a gente vê de terreno de casa antiga sendo demolida e de terreno, lançamento acontecendo, principalmente nos grandes centros, né, como o capital de São Paulo, e o setor da economia, da construção civil, só não caiu mais por conta do setor imobiliário, sem sombra de dúvida. Aí o Eduardo até fez um complemento aqui, 37,4% no aumento das vendas, 1,8 bilhões, acredito que em reais, né, de vendas até aqui esse ano. Maravilha. Muito bom. Não temos mais perguntas. Agora, se quiserem aí os anfitriões, os presidentes dos capítulos abrindo, fazer alguma pergunta para o nosso convidado, por favor, fiquem à vontade. O Magalhães também, que também é nosso convidado, o Eduardo, que vai ser mediador, a Tânia, que nos trouxe esse privilégio aqui do evento para podermos colaborar. E aí? Muito bem. Tânia, ia fazer uma questão, esteja à vontade. Não, só fica à vontade, só me apresentei aqui. A minha questão é, óbvio, eu não sou, a minha área não é engenharia civil, portanto não sou nativo de engenharia civil, aqui a questão é muito mais ligada com a gestão de projetos. Mas a dúvida permanece sempre. Existe sempre aquela questão, e particularmente na engenharia civil, isto, pelo menos em Portugal, vai-se ouvindo e vai-se vendo várias vezes. Os projetos, mesmo aqueles que se atrasam e que demoram mais e que vão over budget e que vão over schedule, é quase assumido como se fosse normal, como se fosse usual. A minha pergunta e a minha questão vai no sentido de perceber se é uma prática comum, não só em Portugal, mas pelo mundo inteiro, se apenas e só é algo que uma boa gestão de projetos e uma eficiente e eficaz gestão de projetos podem colmatar e resolver e fazer com que os projetos até possam demorar mais e custar mais do que estava inicialmente previsto, mas que foram acompanhados com change requests e com alterações ao plano original, que permite que continuem a cumprir com a satisfação dos stakeholders e também com o budget e também com o prazo. O que me diz, Marco? Olha, isso é uma colocação que para o setor da construção civil dói como uma facada no peito.
Porque o que eu conheço dos outros setores em relação ao projeto, né, eu acho que é o setor que é mais culminado com esse vício de atrasar e se prejudicar com relação. Acho que nem tanto ao projeto, mas mais ainda com relação à gestão do portfólio. O que a gente vê, e um grande demandador de projetos, principalmente de infraestrutura, que é o setor público, ou ora ele contrata com um viés político, então ele tem um interesse por aquela obra para reeleição, para manter uma visão política, ou eventualmente até com outros desvios de interesse com relação a valores de propina, de corrupção e tudo mais. Mas o fato principal é que decide por projetos que às vezes nem deviam existir. Esse que é o principal risco. Então, se lá atrás tivesse uma efetiva gestão de portfólio, o recurso já é escasso, eu sei que preciso fazer, eu vou fazer o que cabe no bolso, nós não teríamos, e aqui no Brasil a gente está hoje com um estoque de obras paralisadas no setor público na casa de milhares. Isso é um prejuízo gigantesco. Obras que eram previstas para entregar na Copa do Mundo 2014, não tem data para entregar ainda. Nós já estamos em 2020. Então, o projeto, uma vez tendo os recursos, a gente fala aqui de empenho, né, que seria o dinheiro principal para ser empregado, a engenharia ela dá conta. Ela vai executar o projeto. Eu acho que as empresas são estritamente capazes. O mercado de construção como um todo ele é bem operacional nesse sentido. Então ele acredita em desafios, vai e entrega, e às vezes até entrega coisas que são relativamente desafiadoras em termos de engenharia, mas o que carece, no meu entender, é uma gestão real de portfólio, de tomar as decisões corretas de início. Partir de um projeto que tenha, primeiro, dinheiro no bolso garantido, e segundo, retorno lá na frente, para não ser uma obra que leve de A a B, que não traga nenhum benefício para a sociedade também. Muito bom. Alcides, quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Alcides? Não, eu tô aqui para aprender, é uma área nova também para mim, completamente desconhecida. Estou aqui para aprender também, só para ouvir, e a minha área também é gestão de projetos, muito pura e dura aqui nesse momento, e só estou aqui para aprender, tá bom? Estou de ouvido. Eu gostava de comentar, por favor, uma situação que o meu colega em Portugal, penso que é Jorge Gouveia. Não sei se me estão a ouvir. Sim, estamos sim. É porque eu estou a ouvir aqui com alguma dificuldade. Eu acho que o atraso que ele disse, eu gostava agora, estava a ver se via o nome exato. Deixem-me só aqui ver o nome dele. Penso que é o presidente do PMI aqui em Portugal. Miguel Vieira. Miguel Vieira, eu peço desculpa de não saber, mas o seu nome logo diretamente. Eu acho que não há assim tantos atrasos como isso. E acho que os atrasos que existem não são normais. Seja em Portugal, seja em outro qualquer país, deve-se a vários fatores. Também há as empresas, mas muito sobretudo há confusão, às vezes, que vem do próprio dono de obra. O próprio dono de obra, quando lança um concurso, ou não tem o projeto completo, ou lhe faltam recursos financeiros, ou escolhe mal as empresas, porque a lei que o obriga a entregar provavelmente à empresa mais barata, que deu a oferta mais barata, e não à empresa com mais tecnologia ou mais bem colocada. Uhum. A experiência que eu tenho de 40 anos nesta área, quer nas obras particulares, quer nas obras públicas,
e na empresa onde eu estive, sempre um dos objetivos que nós temos foi sempre o cumprimento de prazos. Temos essa experiência quer em Portugal, quer no Brasil, quer em Angola. E para isso é necessário o quê? E o projeto que o dono de obra nos entrega esteja muito completo, que às vezes não está. E que depois haja uma interligação muito grande entre a obra, o empreiteiro, o projetista e a fiscalização, de forma a ultrapassarem-se todos as deficiências ou situações novas que vão aparecer. Isto é aquilo que eu senti ao longo destes anos todos, e com isso temos conseguido ultrapassar, e nós temos feito obras de algum vulto, quer no Brasil, quer em Angola, quer em Portugal, onde isso é espelhado. Era só este comentário que eu gostava. Agora, como nós, há outras empresas, e são conhecidas, quer brasileiras, quer portuguesas, cujo grande parte das obras, o cumprimento dos objetivos são conseguidos. Eu penso, eu não queria que a minha pergunta fosse mal entendida, mas efetivamente a lógica do que o José Gonçalves agora mencionava é que são precisamente estas que acabam por ecoar a notícia. Ou seja, quando corre bem, está ótimo, está fantástico, mas a notícia não é notícia se tudo correu bem, é notícia quando tudo corre mal. E, efetivamente, como o paradigma do impacto da construção civil e das infraestruturas, um pequeníssimo deslize representa-se em milhões, muitas das vezes, principalmente em obra pública. A percepção, como eu expliquei muito bem, e o José Gonçalves explicou isto ainda muito melhor do que eu, é que, muitas das vezes, não ter isto numa perspectiva tão profissional quanto ele defendeu e ele abordou, leva a que apareça a notícia de que foi o cão que mordeu, não foi o cão que mordeu o homem, foi o homem que mordeu o cão, não é? E isso é que é a notícia. É verdade. Obrigado, Paulo, obrigado. É verdade, e há pouco houve uma intervenção do apresentador desta conferência, que disse que esteve em Londres numa conferência onde os conferencistas, durante a conferência, estavam a dizer aquilo que estava errado, com algumas situações que estavam erradas. Eu lembro de várias reuniões que nós tivemos aqui em Portugal com algum poder político, onde nós comentámos com as associações da construção e com o poder político essas situações. Mas o que é que está mal para se poder evoluir? E isso, como estava a dizer, de facto, quando as coisas correm bem, ninguém fala nela. Mal haja qualquer coisa que corra mal, são as parangonas que vêm nos jornais. Mas isso todos nós já sabemos, seja nesta área, seja em qualquer das outras áreas. Os nossos, infelizmente os jornalistas só veem o lado negativo e nunca veem o lado positivo. Mas isso, temos que estar abertos a isso. Agora, também temos que pressionar os nossos clientes a mostrar-lhes o que é que está errado. Porque a maior parte, e agora vou para a parte privada, um investidor que tenha dinheiro, o que é que ele quer? É construir o mais rápido possível para poder vender o mais rápido possível e ter o seu retorno. Agora, se ele não arranja um projetista completo e eficaz, e faça bem os projetos, se não arranja uma fiscalização profissional e eficaz, e fiscalize a obra, e uma empresa também tecnicamente boa, ele não vai cumprir mas o prazo que pediu. E está tudo interligado. E nós, às vezes, só ligamos ou ao empreiteiro, que é sempre o mal da fita. Depois, o segundo mal da fita é o projetista. É um malandro, só faz mas uns bonecos. E agora nos atacando, mas um pouco mais. Felizmente, em Portugal, começámos a ter o BIM como referência, o que nos está a dar uma resposta brutal. Aí às vezes há as ineficiências, quer do projeto, quer na obra, porque detectam-se os erros muito mais rapidamente. E penso que uma das evoluções é essa. Mas era só para comentar isso que tinha dito.
Da minha parte, está tudo. Obrigado. Ok, Magalhães. Muito bem, posso, por favor? Pois não. Quem está falando? Fala Alfredo Antunes novamente, engenheiro civil, falo de Angola. Sim. Pois, eu gostaria de colocar mais uma questão. Em virtude deste novo normal, anormal, que o mundo todo está a viver e o nosso setor também está a ressentir dos efeitos deste mesmo normal, anormal, eu gostaria que o nosso palestrante me respondesse a seguinte pergunta. Como é que a área de suprimentos poderá se reinventar nessa fase em que há maior dificuldade na importação de materiais em virtude das restrições a nível das fronteiras de país a país? Como é que a área de suprimento pode, então, adquirir os produtos importados para suprir, então, as necessidades das diferentes obras em países cujos materiais não são produzidos? Obrigado. Maravilha. Uma excelente pergunta. Que às vezes a gente pensa em material de obra e pensa na loja da esquina que você corre ali, compra o material e traz para executar a obra, né? É aquele sonho do engenheiro de produção lá, daquela figura lá no começo. Ele deita, dorme, dia seguinte o material está tudo lindo e belo dentro do canteiro de obra, pronto para ser executado. Qual que é o desafio do setor de experimentos para romper o tradicionalismo que tem no setor de construção? É ele engajar cada vez mais o processo da cadeia de suprimentos como um todo. Não pensar só em colocar o material na obra, mas no orçamento da obra já ver as possibilidades de disponibilidade daquele material. Que às vezes, não só por uma deficiência, ou por um atraso, ou por uma demora maior do que o normal para trazer o material até a obra, mas também, às vezes, até por uma oportunidade de negócio. De repente, eu estou aqui, preciso importar o material, ou ele é mais barato importado que comprar local. A gente viveu aqui no Brasil, 2013, 2014, quando estava no pico dos investimentos em projetos aqui de construção, se via comprar muito cimento, aço de exportação, porque o mercado nacional, apesar de estar aquecido e ter uma indústria que pudesse atender com materiais a esse crescimento, a demanda era tão grande que os preços lá fora passaram a ser mais competitivos. Então, quem tinha um mínimo de planejamento em suprimentos, que previa a possibilidade de importação de um insumo básico como o cimento, ganhava um diferencial naquele insumo, em termos de custo, muito significativo. Então, não só pensar no material na obra, por necessidade, em decorrência da disponibilidade dele, mas também pensar nas oportunidades de onde eu posso vir buscar esse material, quer queira onde ele esteja, e evidentemente um custo de oportunidade menor. Então é pensar antes. Então, quanto mais informação na mão em termos do projeto, melhor. Quanto mais eu tenho de informação, mais antecipadamente suprimentos entre para tomar as ações em cima dessas aquisições, mais retorno e segurança em termos de prazo eu estou trazendo para o contrato. Legal, obrigado, Marco. Continuando agora, o Paulo Machado direcionou, eu acredito que para o Miguel Vieira aqui. Em Portugal, é pouco usual a utilização de Project Manager no setor de construção. E pelos projetos que tenho passado, há sempre uma grande pressa em iniciar a obra e em 90% dos casos, há muito pouco planejamento.
Eu imagino que seja uma resposta à questão que eu coloquei, mas eu aqui, se calhar, até refleti esta questão diretamente aqui para o José Gonçalves, porque ele está muito mais dentro da área da construção civil do que eu estou. José, o que é que lhe parece da observação aqui do colega? Falta o micro, José. Agora já consegui. Vamos ver. Eu acho que a pergunta que esse nosso colega faz, eu penso que ela é muito dirigida à parte privada, penso eu, e imobiliária. Eu gostava que ele me respondesse a isso, se faz favor. Paulo, por favor, se quiser abrir o microfone, fique à vontade. Sim? Paulo? Eu não sei se ele ainda está conectado, acredito que sim. Deixa eu conferir aqui. Eu não tomei nota da pergunta, mas segundo ainda me lembro, era sobre... Não, se quiser eu posso repetir, sem problema. Diga. Ele diz o seguinte, é o André Ricardi que está falando, aqui de São Paulo. Sim. Eu vou repetir então a pergunta do Paulo. Okay. Em Portugal, é pouco usual a utilização do Project Manager. Ele respondeu aqui, sim, setor imobiliário, mas eu vou responder o contexto todo, só um minutinho. Em Portugal, é pouco usual a utilização do Project Manager no setor da construção. E pelos projetos que tenho passado, há sempre uma grande pressa em iniciar as obras e em 90% dos casos, há muito pouco planejamento. Aí ele complementou, sim, setor imobiliário privado. Pronto, era isso que eu queria ver. Porque é que há poucas obras, mas com projeto finance ou em EPC? Nós temos, mas em Portugal, temos dois tipos de obras. As obras públicas, em princípio, não precisam de EPCs. Tirando poucas, muito poucas, onde sejam lançadas grandes obras. Porque o Estado lança as obras e financia as obras todas. Por isso, em princípio, não há necessidade ou não há muita necessidade de fazer EPCs. Fazem-se alguns casos, temos algumas pontes que foram feitas em EPC, mas isso são casos muito pontuais. Depois, voltando à parte da imobiliária, onde eu não estou, onde eu conheço bem, mas não me sinto à vontade. Eu penso que há dois tipos de empresas imobiliárias que trabalham em Portugal. Umas que têm uma grande organização e têm um grande planeamento. E isso pode-se ver pelos últimos anos de imobiliária, mas em Portugal. E depois há uma fileira de milhares de empresas onde isso de facto sucede. Há uns projetos para se fazer, há umas obras para se concluir, mas lá está, o projeto não foi feito atempadamente ou com muito rigor e por isso o planeamento também sucede. De facto, há os dois extremos aqui. Só isso que mas eu gostava mais de falar da obra pública do que da obra privada, que é isso que eu me sinto mais à vontade. Não, ok. Muito obrigado pela colaboração, Magalhães. Bom, acho que deu o nosso horário aqui, não temos mais perguntas, tem só uma que eu não li, mas que o Alfredo Antunes fez diretamente abrindo o microfone. Quero agradecer, em nome do PMI São Paulo, a participação de todos, lembrá-los que nós temos aí mais 3 eventos, perdão, né? Mais um agora por Angola, na próxima quinta-feira, depois por capítulo Portugal na outra quinta-feira, e aí, por último, teremos um painel aí, um debate com os palestrantes e com a participação do Magalhães, que está nos prestigiando hoje. Vou passar, então, primeiro para as considerações finais aí do Marco, que é o nosso palestrante, e depois abrir aí se os presidentes convidados aí dos nossos parceiros, o Miguel Vieira e o Alcides Cabral, que se quiserem falar.
Obrigado, André. Obrigado a todos pela participação, pelo prestígio. Foi muito gratificante, mais uma vez, dizer que ter aberto esse circuito, que eu espero que seja o primeiro circuito de muitos que vão vir pela frente, que a gente possa cada vez aproximar Brasil, Portugal e Angola, que acho que tem muita sinergia, não só pela proximidade do idioma, mas pelas culturas, pelo maravilhoso povo que esses três países têm. E no aspecto da nossa apresentação, foi um breve minutinho aqui que eu preparei o material para vocês. Caso alguém queira fazer alguma crítica, algum comentário, algum complemento, trocar alguma outra informação, avançar na discussão, eu estou à disposição. Tem lá meus dados de contato. Imagino que depois o André vai compartilhar a apresentação, eu passo o arquivo, né, André? Então, estou à disposição a responder, a conversar, enfim, o que for necessário, estou à disposição de vocês mesmo, tá? Um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito bem. Da minha parte, queria também agradecer a todos a presença, agradecer a oportunidade de fazermos isto em tripartido e deixar claro, e deixar óbvio, e deixar expresso que não é preciso uma pandemia, que não é preciso um Covid para unir os milhares de quilómetros que separam o Brasil de Portugal e o Brasil e Portugal de Angola. Nós estamos juntos, nós falamos uma língua comum que nos une e nos orgulha muito, temos interesses comuns e estamos, e acho que estas iniciativas que trazem toda uma comunidade à volta de um determinado tema são sempre de louvar, e os próximos serão, com certeza, também muito interessantes com todos os participantes. Obrigado a todos pela presença e passo agora a palavra ali para o meu colega Alcides. Verdade, Miguel. Temos aqui um triângulo, né? Brasil, Angola e Portugal. É uma troika, é uma troika boa. Temos Portugal com experiência de troicas más. Esta é uma troika boa. Boa, né? Temos aqui um triângulo bastante positivo. Estamos realmente diante de um novo normal. Estamos a ter aqui um webinar que é de acesso gratuito, free, que nos outros tempos as pessoas pagariam para estar aqui. Então estamos em aberto. Nós queremos que os próximos eventos fiquem abarrotados e que nos levem a pensar que devemos comprar mais licenças aqui para suportar mais pessoas aqui na nossa plataforma. Vamos ter no dia 16 aqui o Manda Sassicinga, falar também do tema ligado às aquisições na construção civil. Convido a todos a estarem presentes e a multiplicarem e fazer com que consigamos atingir o máximo número de pessoas possível, porque é realmente uma grande oportunidade, é único, né? Não é todos os dias que temos a oportunidade de falar com pessoas experimentadas nesta área de conhecimento. Então, fica aqui o convite aberto. Dia 16, 18 horas, para assistir aqui nessa sequência de webinars lusófonos, ouvir aqui o Manda Sassicinga a falar também da construção civil. Obrigado pela oportunidade. Professora Tânia, um beijinho, obrigado pela oportunidade, pelo desafio que nos traz e fica aqui aberto para as ações seguintes. Obrigado. Tânia, Obrigada, Cid. obrigado. Tânia, você também é responsável por isso que está acontecendo. Quer dar uma palavrinha para todos aí? Fique à vontade. Sim, para encerrar, então, meu muito obrigado. E como voluntária, falando agora como voluntária do capítulo do PMI de São Paulo, desde 2006, é bastante orgulho poder trabalhar com vocês. Já atuo em Angola, né? O Alcides me trata como professora. O Alcides foi meu aluno da primeira turma do MBA de Gestão de Projetos em Angola, e ali nasceu a semente, né, para a construção do primeiro capítulo do PMI em Angola. E com muito orgulho, né, esse capítulo deu-se início há 3, 4 anos, né, Alcides? Formalmente, antes como uma associação de gestão de projetos. Eu tenho aí o meu aluninho favorito como presidente do capítulo, né, e discutindo oportunidades com a Constru Space, que é a empresa que eu e o Marcos somos parceiros, e a Constru Space é de Portugal, e depois discutindo com o Alcides novas possibilidades, né, de integrarmos e discutirmos esse assunto juntos, né, já que existem sim interesses em comum entre as partes, né, seja ela
trocas de conhecimento em gestão de projetos, no nosso caso aqui em específico, tratando desse tema de hoje na construção, seja culturalmente falando, seja sob o ponto de vista de tecnologias, que é o nosso caso, trocando, né, informações e tecnologias com Portugal e com Angola, conhecimento. Acho que essas oportunidades, essa ideia de unirmos os três, que colocou muito bem logo no começo, e ele, quando eu trouxe para ele, para o Rosamílio e o Raimundo, que são vice-presidentes do PMI São Paulo, nossa ideia, porque ela foi isso, depois dos outros países, né, e pensarmos sempre na questão de integrarmos, né, os nossos conhecimentos e interagirmos mais e mais, porque as oportunidades são muitas, né? As restrições e o momento nos impõem algumas restrições, mas eu acho que são em cima dessas restrições é que a gente começa a pensar, e daí nasceu essa ideia da série webinar Construção, a primeira das séries, né, o tema Construção, a partir desse momento, né? A gente precisa integrar, precisamos nos comunicar, precisamos compartilhar conhecimento, e existem oportunidades no mundo inteiro para que a gente possa aproveitar. E nada mais do que fortalecer os elos entre estas nações para que a gente possa aproveitar melhor essas oportunidades. Ricardo, muito obrigada, porque o Ricardo se empenhou bastante, né, como vice-presidente do capítulo PMI São Paulo, para poder fazer com que tudo isso pudesse ser operacionalizado, se dedicou com muito carinho, né, para fazer isso aqui acontecer. E esse é o primeiro de muitas séries nós esperamos. Obrigada, Alcides, pelo seu empenho. Obrigado, Miguel, também pelo seu empenho. Prazer conhecê-lo pessoalmente, né? O Eduardo está quietinho aqui, não está? O nosso vai fazer parte. Cadê o Eduardo? Ele vai fazer parte como eu estou ouvindo. Mediador, né? Isso. Ouvindo, o militão do painel, que vai ser o último que encerra a série, né? Que nos trouxe, né, com a honra, né, de trazer e ouvir um pouco o José Gonçalves. Se quiser, né, Eduardo, que vai encerrar a nossa série lá para 30 de julho, uma palavrinha, a gente encerra contigo, e obviamente o Ricardo aí, mas uma palavrinha tua, seria um prazer ouvi-lo. Super legal, obrigado por passar a bola. Eu estava aí também ouvindo, aprendendo demais aí com todos os participantes. Busquei tentar complementar em alguns momentos, peguei vários insights aqui para o nosso último dia, acho que dia 30 vai ser um dia bem especial de fechamento, e vamos tentar consolidar tudo que a gente ouviu aí com esse pessoal, com essa... Acho que o Miguel colocou muito bem, né? A gente não precisava de uma pandemia para estar criando isso, essa oportunidade incrível de estar se conectando aí a milhares de quilômetros de distância. Então, estamos aí, vamos estar aí no próximo dia 16, depois dia 23, e para fechar com chave de ouro no dia 30 com o nosso painel. Obrigado por passar a bola. Valeu. Ricardo, se me dá liberdade, eu acho, não chequei, mas o Mandavela também está presente ainda, não? Se o Mandavela quiser dar uma palavrinha... Ele estava, dei uma olhadinha agora há pouco, eu não localizei aqui. Não? E se ele caiu, se ele precisou sair, né? Tá bom, ele esteve presente, o Mandavela vai ser o palestrante, né, do próximo, segunda palestra desta série. Então, isso. Seria legal também ouvi-lo um segundo, mas ele já saiu nesse momento, né? Então, tá bom. Já saiu. Obrigada, pessoal, a todos. O interesse foi grande aí, o pessoal se manteve conectado, obrigado a todos que ficaram aí, poucas pessoas saíram, talvez por necessidade, né, que estourou o horário. Eu não sou engenheiro civil, mas foi muito rico, Marco, agradeço muito aí, foi muito bacana. Isso. Você falou numa linguagem que foi compreensível para todos. Sim. E eu estou muito feliz com isso que está acontecendo, essa união aí. Eu tenho, minha esposa é filha de portugueses, minha filha está morando em Lisboa, então eu ainda não conheço Angola, mas Alcides, me aguarde aí, tá? Qualquer hora eu apareço por aí. Muito obrigado, gente, foi um prazer enorme. Quinta-feira que vem estamos juntos de novo aí com a batuta do Alcides aí, que aí eles vão ser os nossos anfitriões. Vamos dar candandos na próxima quinta-feira, candandos. São abraços e energia positiva. Isso, muito bom. Isso aí.
para finalizar, parabéns, Marco. Parabéns, obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Parabéns, Um abraço e até a próxima quinta-feira. Obrigado. Para encerrar, saúde e proteção para vocês e para suas famílias. Amém. Amém. Obrigado, igualmente. Obrigada. A todos. Até logo. Tchau.